Se liga nisso porque é sério e pode mudar completamente o início de temporada do Flamengo. Pela primeira vez em muito tempo, não é exagero perguntar, o Flamengo corre risco real de rebaixamento no Campeonato Carioca? E antes que você ache que isso é só alarmismo ou clickbait, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo, o que diz o regulamento, quais são os riscos reais e por que a diretoria resolveu agir agora. Tudo direto ao ponto, sem enrolação, porque a situação exige atenção máxima. O Flamengo vive hoje o pior início de Campeonato Carioca desde 2020. Em 3 jogos disputados, o time não venceu nenhum. Foram 2 empates e 2 derrotas? Não, foram 1 empate e 2 derrotas. Empate em 1-1 com a Portuguesa, derrota por 2-1 para o Bangu e uma derrota pesada, de 3-0 para o Volta Redonda. Resultado disso? Último lugar do Grupo B, pior campanha geral da competição e, neste momento, dentro da zona de rebaixamento. E o detalhe que mais chama a atenção é que isso tudo acontece em um clube que acabou de viver um 2025 histórico, com títulos, bom desempenho e expectativas altíssimas para 2026. Só que o estadual está sendo disputado majoritariamente com o time sub-20. O elenco principal terminou a última temporada no dia 17 de dezembro e iniciou o ano com planejamento físico, férias e pré-temporada. A ideia era simples: usar a base no Carioca, como já aconteceu em outros anos, ganhar rodagem, observar talentos e, mais pra frente, colocar o time principal quando fosse necessário. O problema é que os resultados não vieram, e quando os resultados não vêm, a matemática aparece. Hoje, o Flamengo soma apenas 11,11% de aproveitamento. É um número assustador para qualquer clube, ainda mais para o Flamengo. Faltam apenas 3 jogos na Taça Guanabara, sendo 2 clássicos pesadíssimos, contra Vasco e Fluminense. Ou seja, o cenário é extremamente perigoso. E é aqui que entra a grande pergunta que tomou conta das redes sociais, dos grupos de WhatsApp e da cabeça do torcedor. O Flamengo pode ser rebaixado no Campeonato Carioca? A resposta curta é: sim, pode, mas não é tão simples quanto parece. O regulamento do Campeonato Carioca de 2026 prevê um sistema que dá uma espécie de segunda chance. Funciona assim: os 2 últimos colocados de cada grupo, ou seja, o 5º e o 6º, formam um novo grupo chamado Grupo X. Esse grupo reúne 4 equipes, que se enfrentam em jogos de ida e volta, todos contra todos. Ao final dessas 6 rodadas, apenas o último colocado geral é rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca. Hoje, se a fase de grupos terminasse agora, estariam nesse Grupo X Sampaio Corrêa e Portuguesa, pelo Grupo A, e Maricá e Flamengo pelo Grupo B. Ou seja, o Flamengo já estaria nessa disputa direta contra o rebaixamento. Isso significa que, mesmo terminando a Taça Guanabara na lanterna, o Flamengo ainda teria uma chance de se salvar. Mas atenção, chance não é garantia. É um mini campeonato curto, com 6 jogos, pressão absurda e qualquer tropeço pode ser fatal. Um clube do tamanho do Flamengo não pode, em hipótese alguma, se dar ao luxo de brincar com esse cenário. E foi exatamente por isso que a diretoria resolveu agir. Na tarde desta terça-feira, dia 20, o Flamengo divulgou uma nota oficial informando que entrará em campo com o elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama, marcado para esta quarta-feira, dia 21. A decisão foi tomada após uma reunião no CT de Orgelau, com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz. A nota é clara e direta. O Flamengo entendeu que o risco existe, que a situação fugiu do controle e que não dá mais para tratar o Campeonato Carioca apenas como laboratório. O clássico contra o Vasco virou um divisor de águas. Perder esse jogo não é só perder 3 pontos, é entrar de vez em uma crise que pode comprometer o início de toda a temporada. E antes de continuar, se você curte esse tipo de conteúdo direto, sem enrolação, com informação e opinião sincera, já se inscreve no canal Urubu em Pauta agora, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer e seguir trazendo tudo sobre o Flamengo em primeira mão. Agora volta comigo porque tem muita coisa importante para falar. Historicamente, o Flamengo já passou por situações parecidas no Carioca usando times alternativos. Em 2020, por exemplo, o clube começou o campeonato com uma equipe formada majoritariamente por jovens e teve um início irregular, mas mesmo assim o desempenho foi melhor do que o atual. Em 2020, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com 58,3% de aproveitamento. Naquele time, Mateuzinho se destacou, ganhou espaço e depois virou jogador do elenco principal. Em 2021, o cenário foi ainda melhor. 3 vitórias e 1 derrota, 75% de aproveitamento, com Rodrigo Muniz e João Gomes chamando a atenção. Em 2022,
Uma vitória e um empate, 66,6% de aproveitamento, com Lázaro como destaque. Em 2023, o melhor início desse recorte. Vitória sobre Audax, Resende e Botafogo, empate com Bangu e 83,3% de aproveitamento, já com alguns jogadores do time principal sendo utilizados. Em 2024, o Flamengo teve 2 empates, 33,3% de aproveitamento, com Lohan se destacando. Em 2025, uma vitória, 2 derrotas e um empate, novamente 33,3% de aproveitamento, com Wallace e Ian como destaque. Agora, em 2026, o pior cenário de todos, apenas um empate e 2 derrotas, 11,11% de aproveitamento. Mesmo assim, é importante destacar que, individualmente, alguns jogadores têm mostrado potencial. Lohan, por exemplo, se tornou o jogador mais jovem da história do Flamengo a marcar um gol no time profissional, superando Vinícius Júnior. Matheus Gonçalves também teve boa atuação e mostrou personalidade, mesmo em um contexto extremamente difícil. Agora entra a minha opinião, e aqui eu vou ser muito claro. O Flamengo errou no planejamento do Campeonato Carioca. Não errou em usar a base, porque isso faz parte da identidade do clube e já deu retorno em vários anos. O erro foi subestimar o nível de competitividade do estadual e, principalmente, o formato do regulamento. Hoje, o Carioca não permite mais erro prolongado. São poucos jogos, grupos curtos e qualquer sequência ruim te joga direto no caos. O Flamengo achou que dava para administrar, que uma vitória aqui e um empate ali resolveriam. Não resolveu. Quando percebeu, já estava na lanterna, pressionado, com o clássico pela frente e o fantasma do rebaixamento rondando. Isso é inadmissível para um clube desse tamanho. Outro ponto que me preocupa é a mensagem que isso passa para o elenco principal. Entrar agora no Carioca não é mais apenas cumprir tabela, é entrar para apagar incêndio, é jogar sob pressão, com obrigação absoluta de vencer. Isso desgasta mentalmente, cria ruído e pode impactar até o início das competições mais importantes da temporada. Por outro lado, a decisão de colocar o time profissional contra o Vasco é correta. Tardia, mas correta. Clássico não se joga, se ganha. E nesse contexto, ganhar virou obrigação. Um resultado negativo pode transformar o Maracanã em um caldeirão de cobrança logo em janeiro, algo que ninguém queria. Eu também acho que essa situação serve de alerta definitivo para o Flamengo repensar sua postura no Carioca. Ou entra com um time misto desde o início, ou assume de vez o risco e aceita as consequências. O que não dá é esse meio termo, onde o clube nem compete de verdade, nem trata o campeonato como totalmente descartável. Sobre o risco de rebaixamento, sendo muito honesto, o Flamengo tem elenco, estrutura e camisa suficientes para não cair. Mesmo no grupo X, se chegar lá, será favorito. Mas futebol não é jogado no papel. São jogos curtos, pressão alta, adversários motivados e qualquer erro pode custar caro. Já vimos gigantes passarem vergonha exatamente por acharem que não vai acontecer. Então, sim, o risco existe. Não é alarmismo. É regulamento, é matemática e é desempenho. A diferença é que agora o Flamengo decidiu reagir. Resta saber se reagiu a tempo. O clássico contra o Vasco vai dizer muita coisa. Vai mostrar se o elenco principal entra ligado, se entende a responsabilidade e se a comissão técnica consegue ajustar rapidamente um time que ainda está em início de trabalho. E depois vem o Fluminense, outro jogo duríssimo. O torcedor precisa entender o momento, cobrar com consciência, mas também exigir planejamento melhor. O Flamengo não pode normalizar a ideia de flertar com rebaixamento, nem em campeonato carioca. Isso fere a imagem do clube, pesa internamente e vira munição para rivais. No fim das contas, a situação ainda é reversível, mas virou um alerta gigante, um daqueles avisos que, se ignorados, cobram caro. O Flamengo ainda tem o controle do próprio destino, mas a margem de erro acabou. A partir de agora, cada jogo é decisão. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo demorou demais para colocar o time principal? Acredita que existe risco real de rebaixamento ou confia totalmente que o clube vai se salvar com tranquilidade? Comenta aqui embaixo porque esse debate está só começando.